Louvo a Deus por esse tempo que o Senhor nos traz em sua presença. Não sei você, mas desde o início da primeira canção eu me derramei. Eu até pensei no meu coração, meu Pai, hoje acho que eu estou mais sensível. Mas nós louvamos a Deus por este tempo que Ele nos concede de estarmos em vida, com vida, usando da vida de Deus em nós. Privilégio de poucos, que nesses últimos tempos nós vimos muitas pessoas descerem a sepultura. Mas se o Senhor assim nos permitiu estar aqui, é porque Ele quer cumprir propósitos. Sinta-se honrados. Eu vim com uma palavra. Não sei, me senti um tanto literalmente confusa, porque o Espírito Santo faz aquilo que Ele apraz. Ouvindo as canções, olhando a cada um de vocês, o Senhor mudou algumas coisas aqui dentro. Mas eu vou descorrer um texto, se você tiver a sua Bíblia, abra. Como somos guiados pelo Espírito, deixa Ele falar por nós. Amém. Amém. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, na minha Bíblia diz assim: o anúncio do nascimento de João. Amém? Você encontrou? Lucas capítulo 1, no versículo 5. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante a Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor, para oferecer o sacrifício. Chegando a hora de oferecer o sacrifício, o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Eu vou repetir. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Nós vamos até aqui. Queridos, a palavra diz que para aquele tempo Herodes era o rei da Judeia. E a palavra diz que foi levantado um sacerdote por nome de Zacarias. E nós bem sabemos que existiram 24 classes sacerdotais, oficiando um turno. E a classe na qual Zacarias estava era a 8ª de Abias. Esse homem foi separado para estar no Santo do Santo. Em Levíticos 16, o sumo sacerdote ele entrava no Santo do Santo do templo uma vez por ano para expiar o pecado do povo. Se nós olharmos
para este tempo, glória a Deus. Nós estamos num tempo glorioso, onde já foi descortinado, onde todas as escamas já foram tiradas. E eu e você estamos num tempo glorioso em Deus. Desfrute desse tempo. Eu vou repetir. Desfrute deste tempo. Glória a Deus. E a palavra diz que Zacarias era casado com Isabel. Zacarias era de uma família sacerdotal. Pai, avô, Ido, Maraquias, Ido, da tribo de Levi. Este, como era de uma vez por ano, era lançado à sorte. Eu diria honra para aquele tempo. Porém, nós podemos ver que a palavra diz assim: este casal não era somente Zacarias, que fora lançado à sorte e caiu sobre ele este tempo, uma vez por ano, entrar no Santo do Santo. A conotação de poder estar dentro e rogar pelo povo, expiar o pecado, exigia integridade. E não era somente de Zacarias. A palavra de Deus diz assim, que ambos eram perante a Deus, eles estavam perante a Deus em obediência, inculpáveis, irrepreensíveis. O serviço se dava e exigia de quem fosse estar rogando pelo povo, expiando pelo povo o pecado, uma condição de integridade. Caso a pessoa fosse entrar no Santo do Santo de qualquer forma, de qualquer maneira, poderia ser consumido. Foi lançado à sorte este homem de conduta irrepreensível. A gente lembra, é interessante que não mudou, viu, irmãos, do velho para este tempo. Se nós formos ver a vida de Estevão, quando eles estavam à procura dos 7 diáconos, das 7 pessoas que necessitariam cuidar das viúvas, precisaria preencher um requisito, um dos, e teria que ter um caráter, uma integridade intocável. Eu pergunto para este tempo, aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós,
no sonho. Parecia um ser celestial. Eu olhava para o céu, estava sentado em uma espera, como se eu estivesse à espera do ônibus, e eu olhava para o céu e eu via um ser espiritual e via um varal. E eu perguntava assim para ele, eu disse assim, será que ele fala? Parecia um desenho, uma coisa mais linda. E eu via um varal com um monte de roupas, bermudas, shorts, calça, vestido, sabe? E quando eu olhei aqui, o Senhor disse assim, e mostrava no céu. E eu disse que o Senhor disse assim para mim, olha, as vestes não me impedirão, não me impedirá, não me impedirá a muitos e a você também de estar comigo. Aquilo tirou aquela perturbação do meu coração, da minha mente. O varal me foi o suficiente para mostrar que ele não estava se importando se eu estivesse usando calça ou não. Outro sim. Eu olhei para aquele ser celestial e disse, será que eu não posso falar que vão me achar que eu sou louca? Então eu vou falar do pensamento. Se ele fala, se ele é um ser, ele vai responder. E eu perguntei no meu pensamento, como eu estou diante de ti? Ele, naquele semblante sereno, ele olhou para mim e ele sorriu e gesticulou com a cabeça. Na hora, o Espírito Santo ministrou no meu coração, dizendo assim, é para este tempo, é para agora, é para o presente. Você está perguntando para agora, porque a minha e a sua motivação amanhã pode mudar diante dele. Queridos, quando o Senhor muitas das vezes nos chama para o serviço, assim como chamou Zacarias, nós podemos estar na motivação certa, mas podemos nos desviar. Enquanto sair lá fora, fala assim, como que foi chamado uma criatura dessa para o ministério, para o serviço no templo? Nessas condições é porque ele não tem discernimento que quando o Senhor chamou, estava na motivação certa. O bom, o melhor é que nós venhamos pela palavra nos alimentar e permanecermos nele, para assim executar aquilo que nós somos chamados. Esse casal, íntegros, a palavra do Senhor nos diz que ela era estéril, não podia ter filhos. Ele exercendo o seu sacerdócio na sua ordem, e nós bem sabemos que eram 24 classes. Ele estava na 8ª de Abias, desempenhando o papel na qual foste chamado. Foi sorteado e assim executou, e ao entrar no serviço, lhe apareceu um anjo. A palavra diz assim, que apareceu um anjo. Eu imagino o temor dele, a palavra diz isso, que ele ficou aterrorizado. Enquanto ele estava pelo lado de dentro, o povo estava pelo lado de fora. Eu quero, antes mesmo de falar da aparição do anjo, falar sobre isso. Enquanto o sacerdote estava lá, pelo povo, a palavra diz assim, a multidão do povo estava pelo lado de fora. E quais as suas condições? Aguardando se ele fosse fulminado ou não? Consumido ou não? Não. A palavra do Senhor diz que a multidão do povo estava pelo lado de fora orando. E
dentro com essa força de não se mostrar triste, suplanta a força sobre a tristeza. Em cânticos. Em cânticos. O inimigo, o nosso inimigo, se confundirá. Aleluia. Mas eu não sei. Está passando por guerra e ainda cantas. O casal guardou em Deus. E Deus enviou um anjo, revelando a ele, e disse assim: foi ouvida a sua oração. E aquilo que Deus traria ao casal iria contagiar. E a palavra diz assim: terá satisfação e alegria. E não falou somente para a família, porque as coisas de Deus não ficam só para nós. Ela atribui aos que estão à nossa volta em graça e glória. Não sejamos egoístas daquilo que Deus confia algo, coisas poderosas, milagres poderosos em nós, a ficarmos em nós mesmos. Tudo vem dele, é dele, por ele, volta para ele. E ele disse assim: essa alegria atribui na família e também aos que estiverem à volta, aos vizinhos, aos amigos. E ele começa a falar a respeito do menino. Ele diz assim: será grande, aleluia, diante do Senhor. E aí ele fala que esse menino, ele será separado. Não beberá bebida forte. Não beberá bebida fermentada. Ele está dizendo. Será cheio do Espírito Santo. Aleluia. Separação. Ele está dizendo assim: esse menino terá vida de santidade. Quem está no serviço, queridos? Nós temos que nos esforçar em estar em integridade com Deus, em vida de santidade. E tem coisas que o Senhor, Ele confiou a mim e a você. É diferente de A e de B. É só para nós santificarmos. É só para quando nós colocarmos as mãos sobre enfermos, os enfermos serem curados. A santidade faz a diferença no serviço. Aleluia! Glória a Jesus! Ele diz assim: esse menino será diferente. Ele não será grande por si mesmo. Ele será grande por causa do reino que Deus iria confiar a João. Aleluia! Não era por João, aleluia, era por Deus. Não era por Isabel, não era por Zacarias, era por Deus. Aleluia, glória a Jesus.
E ele diz assim, Zacarias diz assim, olha a pergunta de incredulidade, queridos. E como saberei isso? Ora, você está no serviço. Parece nós, né? Sabemos, eu sei quem eu sou, você sabe quem vós sois. Está no serviço, está trabalhando, está no ministério. O casal está orando. O anjo apareceu. E ele diz tudo a respeito do menino. Sem o pai, ao menos, imaginar como seria a figura dessa criança, o rosto, o semblante dessa criança. E ele faz uma pergunta de incredulidade. Nós esperamos tanto para fazer pergunta de incredulidade. A incredulidade não pode estar nos nossos corações, nas nossas vidas, queridos. Estamos em Deus. O tempo todo é para nós acreditarmos, confiarmos, colocar a nossa esperança nele. Tem tudo, somos dele, estamos nele, não temos dúvida de quem somos. Estamos trabalhando, executando o serviço nas quais nos chamou. A incredulidade traz consequência. A incredulidade traz juízo. E para aquele tempo não foi nada diferente a vida de Zacarias. E a palavra diz assim: ele diz assim, eu fui enviado para te trazer as boas notícias, mas como? Só o fato dele ter perguntado como seria. E lembrando que ele disse assim, sou velho. E ele usou de uma expressão bem carinhosa para as mulheres que elas detestam ser velha. Eu, particularmente, vou ser uma dignidade a 70. Glória a Deus. Ele disse assim, a minha mulher é de idade avançada. Era velha não, ele assumiu. Glória a Deus. Aleluia. Que essa bondade venha se estabelecer aqui no nosso meio hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O fato dele se posicionar, não olhando para ele, olhando para as suas condições físicas, quando nós formos em Deus, não olhando as nossas condições, porque elas não são favoráveis a receber. Eu vou repetir. Quando eu e você formos diante de Deus, a gerar coisas de Deus, não olhe para as nossas condições, porque elas não são favoráveis. Não somos mais pecador, mas ainda temos as nossas mazelas. E a palavra diz que aquele que disser que não tem pecado, já está em pecado. Então ainda nós estamos no processo. O que Zacarias fez? Olhou para si. Duvidou e ainda olhou. Disse assim, olha, existe uma condição que não é possível. Mas gente, por que perdemos tempo literalmente a orar? E quando ele se revela, nós ainda temos dificuldade, compreensão no nosso espírito de aceitar. É porque nós trabalhamos a alma e não o espírito. Quando todos os dias da nossa vida nós temos que trazer a nossa alma cativa à palavra e trabalharmos o espírito todos os dias. Eu sei que o meu Redentor vive e acabou. Me basta, me é suficiente. É essa a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu disse que traz consequência, não traz? Para Zacarias, o anjo disse assim, ó, ficarás mudo, viu? Ficarás mudo. E sabe quando vai falar? Quando assim cumprir este processo da revelação de você ver. O que traz para nós? O que a incredulidade pode nos trazer? Atribuir a nós, filhos da alma, filhos da luz. Muitos traz algumas conotações ruins, como a inveja, porque o seu irmão entendeu o processo, buscou, se posicionou
dificuldade em Deus, incredulidade em Deus, nós ainda não percebemos. Aí o que desperta em nós? Inveja. Vamos olhar a vinha do vizinho. Posicionamento espiritual revela coisas, traz coisas. A sua casa é abençoada, a sua casa é alcançada, os seus vizinhos são alcançados por nós, pela obediência, em sujeição à palavra, à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Olha Jesus. E a palavra diz assim, que este não poderia mais falar, gesticulava, falava por sinais. E terminado o serviço, o que o anjo falou? Ó, só quando terminar este tempo. Enquanto isso, o povo ficava pelo lado de fora, maravilhado, a esperar o que iria acontecer com Zacarias lá dentro do templo. Terminado o serviço, a palavra do Senhor diz assim, no versículo 57, que aí ele começa a revelar o nascimento de João. Completou o tempo de dar à luz. E ela, Isabel, deu à luz ao seu filho. Quem é que estava lá? Os vizinhos. Não foi lá no começo do texto que o anjo disse assim, que a família e os que estavam à sua volta iria ter satisfação e alegria, pois estavam eles lá, vendo o menino. Deus responde na sua inteireza. Não fica uma vírgula para trás. E Ele dá detalhes de cada situação, de cada coisa, de cada pessoa. Quem vão ser participantes conosco no dia do milagre? Não se preocupe se algo que está muito próximo de você não ser participante. Até esse detalhe o Senhor deu a Zacarias. Isabel, por sua vez, adorou ao Senhor Deus, com cânticos dizendo, Ele tirou a minha humilhação diante dos homens. Deixa eu só lhe falar, querido, estéril era igual ser leproso. Lembra naquele tempo, Velho Testamento, se nós voltarmos para as histórias, ser estéril, as pessoas olhavam você com olhar altivo, não era ninguém. Leproso, a mesma coisa. Adúltera, era ostracismo para essas pessoas. E você imagina como Isabel se sentiu. E agora ela faz cântico de adoração. Você fará cântico de adoração por aquilo que o Senhor colocará nas nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Ela assim o fez. Cantar na tristeza, olha que interessante. E também regozijar cantando na alegria de receber, de ver manifestado em Deus para nós. Aleluia. Glória a Jesus. Mas no oitavo dia, a lei tinha o costume de circuncidar os meninos. Era necessário circuncidá-lo. E levar o menino. E ao querer circuncidá-lo, queria dar o nome de Zacarias. Ora, o pai estava mudo. A revelação veio pelo pai. Ninguém sabia qual seria o nome do menino. Deixa eu só lhe falar uma coisa. A família da mamãe é uma família, a maioria são pastores, netos, bisnetos.
uma moça, deveria ter por seus 18 anos, ela estava gerando, e ela colocou assim: olha, pense o que vocês quiserem. Fez uma fala na qual não me lembro, não me recordo, mas ela disse assim: eu estou gerando, e essa criança vai definir quem ela vai ser, se é Maria ou se é João, quando for moço. O mundo pensa dessa forma. Não define, porque o maligno definirá. O do céu, na eternidade, já está definido. E ainda assim, se não estiver no caminho, não se preocupa. Se você tem alguma preocupação com os céus diz assim: eu defini na eternidade para guardares o vosso coração em amor, em fé, em esperança, porque a seu dia eu o trarei para o tempo. Aleluia. Para servir. Glória a Deus. Eu não ia falar nada disso, os céus. Eu estou com o papel aqui, o Senhor não deixou. E Ele trouxe essa inspiração para falar com a igreja, com esse corpo vivo. Lá em mim parece não ter mudança. Não importa. Ele, a seu tempo, fará essa transformação. Deixe que o Espírito Santo trabalhe. Não somos sacerdotes que rogam por vocês. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e a palavra. Nos basta a palavra. Nos basta o Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo a converter coisas, a trazer coisas, a mudar coisas de lugar. Aleluia. Vou terminar. É Zacarias, se a sua mãe gritou, é João. O mundo não define sobre aquilo que foi determinado por Deus. Vou repetir. O mundo não determina aquilo que foi determinado por Deus. Ninguém viola a vontade, os preceitos, os mandamentos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha, gente, eu acredito que aquele povo ficou tão conturbado e disse assim: olha, na dúvida vamos falar com o pai. O mudo. Deram uma tabuinha para Zacarias. E ele escreveu: João. Propósito de Deus, vontade de Deus, João. O povo se alegrou, se maravilhou. Talvez nós não tenhamos essa alegria, essa satisfação para este momento, mas o Senhor nesta manhã diz: tem dia e hora para se manifestar. Começa em gozo, em regozijo, em celebração, em fé. Se maravilhar por este tempo, somente por conta da palavra de hoje. O Senhor diz, eu sinto isso no meu coração: começa a celebrar, sem fé, só por causa da palavra manifestada nesse dia. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Ele não ia ficar de boca calada, sem voz, até por um momento assim o anjo o afirmou lá dentro, desprendeu a boca e soltou a língua. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que o dia que manifestar, talvez você passe por uma situação, mas o dia que se manifestar em nós, a sua vontade, o seu propósito, eu e você nunca mais teremos incredulidade no nosso coração. Você precisa ver um milagre extraordinário de Deus. Você verá. Caiu um temor sobre os vizinhos. E eu estou terminando. E aí é interessante que na região montanhosa da Judeia correu esse fato. Aleluia. Glória a Jesus.
você, se você puder ficar de pé. Querido, vem pra cá, cante a primeira canção. Quando você entrar no Santo do Santo, lá e onde é o Santo do Santo? É onde não tem ninguém, só você e Deus. E você vê a glória de Deus sendo manifestada. O segredo é ficar de boca fechada. O segredo é não ter incredulidade no nosso coração. Aleluia. Permaneçam em Deus. Vivam a glória de Deus. Perpetue no propósito, na vontade de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar só um pouquinho essa canção, porque foi ela que